É mais seguro você inovar do que proteger o que você tem. O mundo era muito mais estático e previsível. Então, note como a estratégia deve mudar para acompanhar toda essa lógica nova que a gente vive. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócio e você vai ficar aí até o final porque tem uma novidade. O 10º, né, Salibão? Tem uma novidade boa. E protagonistas, só coisa boa aqui. Protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. Esse podcast, esse encontro, né, Salibão? Essa ocasião que nós desenvolvemos para compartilhar nosso conhecimento com todos que nos acompanham. E para estudar mais também, né? Para estudar mais. Nossa, o que a gente estuda aqui, pessoal, vocês não têm ideia, até a gente chegar aqui, o que nós ralamos para trazer essa informação já organizada, mastigada para vocês. O Salibão, e é incrível como esse projeto tem ocupado uma importância, um espaço relevante para nós, né, cara? A repercussão dele só aumenta. O Brasil inteiro, né? É legal, né? As empresas estão discutindo, né? Os capítulos bacana, todos, né? Cara. Os episódios todos. Muito bacana. Tem sido fonte de discussão bacana. E é o único no Brasil, né? Que sobre discute gestão em profundidade, né? Não é oba-oba aqui, né? Aqui é... Temos outros programas muito interessantes, né? Agora nesse nível aqui. É o único que tem nós dois, né? Exatamente. Aqui a gente fala um com o outro. Aqui não tem convidado. O convidado somos nós. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Esse programa, ele é uma inspiração de alguns comentários que começamos a receber nas nossas redes sociais e nos próprios programas do GA Podcast. O que está acontecendo com a estratégia tradicional? Qual é um modelo de estratégia mais adaptado a essa nova realidade? Qual é um modelo que se aplica a um mundo em rápidas transformações? E aí é inevitável, né? No nosso livro Estratégia Adaptativa, nós temos um capítulo exclusivo sobre isso. Na verdade, nós fazemos a linha do tempo, a evolução da estratégia, né? Até os dias atuais. E é inevitável que essa discussão passe pela discussão, ou pela obra, de um dos maiores pensadores da administração moderna, sobretudo da estratégia, que é Michael Porter. Ele foi considerado o primeiro grande guru, né? Antes dele, ele começou esse trabalho no final dos anos 70, né? Quando era um jovem professor em Harvard, né? Professor adjunto, né? E naquela época existiam grandes nomes, né? Como Peter Drucker e tal, mas ninguém conseguiu cobrar tanto por uma palestra como eles. Eu sei porque eu já fiz muitos cheques para eles. Você tem essa experiência na prática, não, né? Você não tem ideia, não posso falar aqui, né? Mas vocês não têm ideia quanto que esse cara cobrou, não de mim, mas do mundo inteiro. Como ele foi influente. Então, ele foi o primeiro grande guru, né? A lotar auditórios pelo mundo todo, né? Sim. Ele nunca imaginou que fosse, eu já conversei com ele sobre isso, ele nunca imaginou que fosse acontecer com ele, ele virou um popstar. Sim. Foi tão grande que Harvard teve que dar um lugar separado para ele, Sandrão. Ele não tinha, não estava com os outros professores, ele tinha um prédio só para ele. E veja, Michael Porter foi o precursor do pensamento estratégico mundial em administração e um dos principais responsáveis pela sua popularização. Seu pensamento influenciou milhares de empresas vencedoras ao longo das últimas décadas. Porém, esse pensamento hoje requer uma atualização. É sobre essa atualização que a gente vai tratar nesse programa, né, Salib? Exatamente. Qual é uma perspectiva mais adaptada a uma nova realidade que é bem distinta dos anos 80? Com certeza, não é aquela velha frase lá do Marshall Goldsmith, não é o que te trouxe aqui até agora que é o que vai te levar adiante. Né? Então, os conhecimentos vão mudando de acordo com as situações que a gente vive, né? E o mundo tem mudado de uma forma dramática, né? Inclusive, quando ele criou todo o pensamento dele, o papel da tecnologia estava começando, né? Empresas como Apple e Microsoft estavam começando, eram startups, Sandrão. Era uma sombra do que se constrói. Então você percebe? Então a maneira como se pensava era bem diferente. Não havia internet, Salibão. Só por aí a gente já tem uma noção dos desafios. Pois bem, como entender essa nova estratégia adaptada ao seu negócio? Essa é a nossa missão hoje. Mostrar para você, fazer uma leitura crítica e, sobretudo, mostrar os caminhos de uma estratégia mais adaptada ao seu negócio para você obter vantagem competitiva que seja relevante para o seu projeto. Beleza? Mas antes da gente começar aqui no nosso conteúdo, quero dar 2 mensagens a você. A primeira, um pedido.
reaja ao nosso conteúdo, dê o seu like aí se você está curtindo, nos siga se você ainda não nos segue, porque aí você vai ser notificado de quando entrar um conteúdo novo no ar. Toda sexta-feira nós entramos com um episódio inédito, mas todos os dias no YouTube nós temos vídeos de conteúdo. Então, nos siga para receber em primeira mão essas notificações e fazendo isso você vai estar contribuindo para a ampliação do alcance da nossa mensagem. Porque o algoritmo vai entender que por meio da sua reação ela é relevante e vai atingir uma audiência maior. Esse é o nosso propósito. Impactar mais e mais pessoas com a nossa mensagem para auxiliar a transformação do ambiente empresarial brasileiro. E faça seu comentário. Esse programa, como eu disse, foi estimulado por alguns comentários que nos provocaram a falar dessa nova estratégia. Faça o mesmo. Qual o conteúdo que você deseja assistir aqui conosco? Dentro das nossas possibilidades, nós iremos explorar todos aqueles que nós conseguirmos criar valor, ok? E faça a sua pergunta. A gente vai inaugurar aqui um quadro só de perguntas da nossa audiência. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, faça que a gente responde, beleza? Como a gente vai responder aqui a história da estratégia? Vamos começar do começo. Você já deve ter trazido um Porter dezenas de vezes para o mundo todo, não só para o Brasil. Não, por vários países. Ao mundo todo. Desde Argentina, Itália, Espanha, México, Estados Unidos, diversas vezes. Diversas vezes. Não foi uma vez. Você já trouxe o Porter para eventos grandes, mas inclusive você já fez eventos petit comité com o Porter e era um sucesso retumbante. Com certeza. É o primeiro grande guru da gestão. Exatamente. Né? Basta dizer, no livro Estratégia Adaptativa, a gente mostra isso. A principal escola de administração do mundo, né, a Harvard Business School, não tinha um curso de estratégia. Exatamente. Até os anos 80. O primeiro foi dele. Eles botavam isso dentro de um curso chamado Business Policy. Porque os caras começaram a falar de estratégia, né? Tinha outros lá, inclusive um dos nomes era o Christensen, mas não o Christensen. O Clayton. O Clayton, é outro Christensen, né? Então já se falava nisso, mas estava dentro de um curso chamado Business Policy, né? Tudo era gestão. Tudo era gestão, né? Então não era necessário pensar em estratégia porque a concorrência era baixa. Foi o Porter que teve uma primeira perspectiva, né, Salibão, que o nível de competição entre os mercados estava aumentando e era necessário globalização, Sandrão. 1980, né, que a gente usa como referência. Sem né? dúvida. Desde a primeira Revolução Industrial até o final dos anos 70, a gente tem a era da eficiência operacional. Sim. Então, no final, tudo era focado em eficiência. O próprio MBA era focado em eficiência, você saber executar tarefas, né? Porque a empresa que soubesse fazer alguma coisa tinha sucesso, quem não soubesse não. Então era um mundo mais de descobrimento, né? E a partir dos anos 80, os mercados começam a se abrir, a gente começa a ver concorrência e não tinha uma teoria que basicamente segurava, desse conta né? disso, que desse conta disso, né? E ele chegou naquele momento, né? Ele estava no lugar certo, no momento certo, né, Sandro? Puxa, muito boa a sua abordagem. Não havia uma teoria que desse conta dos desafios de um novo mundo. Um mundo que havia um nível de concorrência muito maior, onde não bastava eu ser eficiente operacional. Eu tinha que ser melhor do que quem? Do que o meu competidor. Por isso que se a gente não pode nem culpá-lo da maneira dele pensar a estratégia que não é usada hoje, porque foi criado num outro contexto, né, Sandro? O nível de competição era maior, mas era baixo ainda. Era baixo ainda. Né? Era possível exatamente, eu olhar meu competidor. O cliente era um simples... não era protagonista. O cliente era receptor do meu trabalho, do meu projeto. Né? O que sobrava ficava pro cliente, né, Sandro? Salibão, é muito boa mandava, né? Exatamente. Tanto que aí o Porter, ele inicia o seu... a essência do pensamento porteriano, né, do pensamento estratégico porteriano, é o posicionamento competitivo. Uhum. A essência do pensamento estratégico tradicional é como a empresa deve obter um melhor posicionamento na sua cadeia de valor para aumentar o poder de barganha em relação aos clientes e criar barreiras de entrada em relação aos competidores atuais, novos competidores e novos entrantes. Desta forma, como esse pensamento tradicional deu conta dessas demandas, nível de concorrência mais baixo, eu controlo a minha cadeia de valor. Controlando a minha cadeia de valor, eu consigo fazer com que o cliente não tenha muitas opções a não ser estar comigo, por isso que o cliente era só um receptador da oferta de valor da empresa, né? Eu não necessito criar valor ao cliente. Eu necessito ter um posicionamento adequado na cadeia de valor para que ele esteja, de alguma forma, limitado à minha oferta. E aí eu vou olhar quem? O concorrente. Exatamente. Basicamente, nessa se a gente puder começar a enunciar uma mudança, todo o pensamento estratégico clássico é orientado ao foco no
Cliente? Não, competidor. Competidor. Tanto que o curso que ele desenvolveu em Harvard, né, chamava-se Competition. Competition. O né, livro, um dos livros de competir com o outro. Um né? dos livros dele é competição. Basicamente, né? E todos, se você pegar aquelas verdadeiras bíblias, né, de 700 páginas que tinham lá, você não conseguia enxergar muito a questão da inovação, nem da cultura e nem do cliente, Sandrão, entendeu? Porque era um jogo de braços, né? Era um modelo, você conseguia desenvolver modelos mais travados, porque o ambiente era previsível. Então você conseguia desenvolver... Você conseguia controlar. Você conseguia controlar. Era impressionante. Impressionante. Né? A gente pode citar exemplo de diversas categorias e segmentos tradicionais da economia. Setor financeiro, bom exemplo, né? O setor financeiro, usando o pensamento estratégico tradicional, foi muito bem inserido durante décadas, controlando sua cadeia de valor. Então vamos lembrar, numa época onde não havia internet, era necessário que os bancos, os estabelecimentos financeiros líderes tinham o quê? Agências bancárias. Por isso que eu tinha que ter capilaridade, criar a barreira de entrada como? Controlando canal de distribuição. Então, para um novo competidor entrar no Brasil era pesado. Era impossível. Porque 1000 agências, como eu vou fazer isso? Olha o contingente de pessoas, sistemas. Surgiu um novo concorrente, ele não é robusto, eu faço o quê? Compro. Tanto que o Brasil se caracterizou com alto nível de concentração nesse segmento, muito baseado em fusões e aquisições. Salibão, há 10 anos, cerca de 10 anos atrás, mais ou menos 2015 até 2018, mais ou menos, 92% de todas as transações financeiras no Brasil eram concentradas em 5 estabelecimentos, 5 bancos. Porque eu controlava a cadeia de valor. Ou seja, num ambiente com menos dinamismo, era possível controlar a cadeia de valor, aumentar meu poder de barganha em relação aos clientes que eram submetidos a poucos players. Fizeram todos os sistemas, você pega o setor automotivo, né? Varejo, então, né? Não tinha internet. A partir do momento que vem a tecnologia, ela desconvenciona, ela derrete as barreiras de entrada, acaba com a necessidade de canais de distribuição físicos, e aí surgem novos entrantes, né? Em todos os segmentos. Nubank, no setor financeiro, no setor de varejo, Mercado Livre, Amazon, a própria Magalu que faz a migração. Esse sistema de pensamentos orientado ao melhor posicionamento em relação aos competidores, dominando a cadeia de valor, ele começa a sofrer um abalo. E aí a estratégia que era orientada ao competidor começa a migrar para uma estratégia orientada a criar valor ao cliente. Se você pegar toda a obra de Michael Porter, e aqui não cabe uma perspectiva negativa, mas é uma crítica orientada a como trazer esse pensamento para agora, nós já falamos, ele foi seminal, ele é fundamental. Você pegar toda a obra de Porter, encontra esse termo, agregar, criar valor ao cliente. Você não vai encontrar. Não existe essa perspectiva. Porque eu domino a cadeia de valor e aumento... Olha a semântica, Salibão. Aumento o poder de barganha em relação ao meu cliente. Eu escravizo ele não, mas eu gero uma limitação maior. Com certeza, ele é obrigado a comprar da gente. Ele é obrigado a comprar da gente. Esse é o pensamento. Pois e muitas empresas, né, que se perderam, mantiveram esse framework de pensamento, né, Sandrão? Esse é o ponto. Mantiveram esse pensamento, né? Esse é o ponto. A gente viu o que aconteceu com tantas empresas, né? E uma delas era a GE, né? Com certeza, né? Sem dúvida. E perseguidora do pensamento porteriano. Eu tenho uma foto, né? Depois a gente vai fazer um post, whatever, né? Fazer um vídeo. Eu acabei de fazer, Sandro, pessoal, eu acabei de fazer a minha timeline com todos os grandes gurus em imagens, né? Cara, é uma timeline, uma linha do tempo da gestão. Eu tenho mais de 200 fotos. Não, nós vamos fazer um vídeo, um react em cima disso. Eu tenho uma foto minha, eu abraçado com o Michael Porter e com o Jack Welch, né? E aí você viu o que aconteceu com a maneira que eles pensavam em negócios. Você trouxe isso, até nós fizemos um workshop, você comentou sobre isso. A estratégia de Jack Welch, que foi muito influenciada pelo pensamento de Drucker, e que na pensamento tradicional ela ganha impulso. Eu tenho que ser o número 1 e 2 de toda a categoria. Sim. Ou seja, eu tenho que dominar essa categoria, eliminar os competidores. Sim. Acabar com eles. E não até começar uma startup para disruptar o mercado, né? Ele acabou com essa possibilidade, né, Sandrão? Não. Eu tenho que matar inovação nem se fala, né? Mas aí vem uma das críticas importantes ao modelo tradicional. Ele não foi adaptado para um mundo onde a inovação é onipresente. Sim. Você trabalhou com Porter e trabalhou com o Clayton Christensen. Sim. Né? O Clayton Christensen era meio que um outsider, né? Sim. Outsider, né? E é gozado porque o Porter, ele reinou lá em Harvard, né? Ninguém podia falar a palavra estratégia, né? E a Harvard Business School, ela protege muito os seus status quo, os seus seminal thinkers, né? O Theodore Levitt, né? Eles protegem muito, assim, não deixa ninguém chegar perto.
Se alguém chegar lá e começar a falar de estratégia de uma maneira diferente, see you later, né? Eu vi isso acontecendo, né? See you later. Não é à toa que o Prahalad foi parar em Michigan, né? Ele fez o PhD dele em Mas Harvard. vou falar daqui a pouco. Né? E não é à toa que o Kotler foi parar na Northwestern. Ele fez o PhD em Harvard, né? Então... Esses caras não tinham espaço. Aliás, talvez seja esse... Talvez esse seja o Clayton, a teoria dele foi tão poderosa que não tiveram jeito. E deram um lugar, fizeram um instituto, o Clayton Course de inovação. Mas era distante da estratégia. Olha só essa metáfora, Salibão. Os prédios nem a inovação e a estratégia não faziam parte do mesmo sistema. Hoje não dá, né? Não dá. Hoje não dá. Aliás, você está falando aí, está pensando, né? Produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente com a tecnologia, né, Sandro? Não tem como. O nível de competição, quer dizer, você querer controlar o nível de concorrência da sua categoria, você não vai conseguir. Impossível. A tecnologia, aquela história que a gente fala toda hora de John Chambers, você não compete só com concorrentes diretos, você compete com transições de mercado. É mais seguro você inovar do que você proteger o que você tem, Sandro. Olha que coisa. De novo. É mais seguro você inovar do que proteger o que você tem. Esse animal. Cara. Incrível, né? Eu sempre falo, hoje em dia é mais perigoso ficar parado do que se mover. Cara, e a estratégia tradicional foi feita para você controlar, para estabilidade, exatamente, não para instabilidade. Que era o momento, né? Tem um conceito da estratégia tradicional que é muito evidente na estratégia da Amazon, né? O risco que a Amazon correria, que é o conceito dos trade-offs, que é o Porter que popularizou. Qual que é o conceito do trade-off? Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Então, se o seu foco é ser, eu digo isso, nós fazemos uma reflexão lá no Gestão da Manhã sobre a Amazon. Imagina se Jeff Bezos fosse seguir o pensamento tradicional clássico e adotaria o conceito do trade-off. A Amazon era a maior livraria online do planeta hoje. Seria a maior livraria online do planeta. Porque assim, eu não posso ser uma livraria e vender DVD, depois vender... Não posso. É o conceito trade-off, eu tenho que ser especializado. Eu concordo que você sim tem que falar não para algumas coisas. Mas você não pode falar não para tudo, né? Na teoria anterior, você tinha que falar não para tudo, para ser uma coisa. Não, eu digo mais, Salibão. Né? Você pode falar não para alguma coisa que não esteja relacionado ao seu processo de criação de valor ao cliente. Uhum. Agora, na estratégia anterior, eu falava não pelo simples fato e motivo de eu ter que ser especializado naquele segmento para ser mais relevante que meus concorrentes. Exatamente. E aí podem morrer abraçados. Vamos dar um exemplo bem tangível, Salibão, que eu conheço bem, né? O segmento de mídia mundial. As empresas tradicionais de mídia ficaram uma olhando para a outra. Uhum. Eu quero ter mais mercado que a minha concorrente X, então, sei lá, aqui no Brasil, o Grupo Folha, a Folha de São Paulo quer ter mais share de mercado que o Estadão, o Globo que o Jornal do Brasil, né, os jornais. Uhum. Eu quero ter mais mercado. Ninguém ficou olhando para o lado. Sim. Ninguém olhou o cliente. Eu fiquei olhando o meu marco competitivo. Aí, se você fosse olhar o cliente lá no início de 2000, no início de 2010, por aí, eu ia descobrir que tá chegando um negócio que chamava internet. E os clientes não estavam mais procurando imóveis, apartamento, emprego no jornal. Estavam começando a procurar na internet. A Folha fez um movimento interessante com o universo online, mas outros competidores ficaram um olhando o outro. E eu posso falar hoje, de repente, se eu tivesse 90% desse mercado, qual é o tamanho desse mercado, Salibão? Por quê? Um mercado mesmo se desenvolveu para a internet e o Google hoje é o maior player nesse negócio de ads, né, de anúncio, de publicidade, sobretudo das mídias. Então é assim, não é que... Ainda a essência da estratégia é falar não, não é? Eu tenho que falar não, mas desde que esteja orientado a uma perspectiva central de criação de valor ao cliente. Se essa iniciativa não cria valor ao cliente, é uma distração, eu tenho que refletir se vale a pena estar com ela. Perfeito. Exatamente, né, Sandro? Não é como antes. O não de hoje ele já não é mais como o não de antigamente. Exato. Agora, você sabe que essa teoria do Porter não chegou aqui por acaso, né, Sandrão? Ele decidiu fazer um cara de muito inteligente, né? Muito inteligente. Estudou engenharia aeroespacial, alguma coisa assim, em Princeton, né? Uma das escolas mais ele é formado fortes, em Princeton. Né? E ele fez o PhD em Industrial Economics, Sandrão. Ele não fez em Business, né? Sim. Fez Industrial Economics. E ele começou a fazer um estudo de setores que tinham alto nível de lucratividade, né? E nesse estudo dele, esses setores que tinham um lucro totalmente acima, né, e sustentável, né, ele via que esses setores criavam muitas barreiras de entrada nesses negócios. Então, faziam com que as pessoas não entrassem nesse negócio. Por isso que eram setores com maior lucratividade. Exatamente, Sandrão. É isso, né? Cara. Ele era um economista. Princeton foi muito forte também em economia sempre, sim, né? Sim, então era um tema de economia macro, o Daniel né? Kahneman, né? Daniel Kahneman, professor lá e tantos outros, né? Ou seja,
o pensamento dele fazia sentido nesse E espaço-tempo. ele via também, Sandrão, aquela coisa a palavra que está muito associada a ele é sustentável, né? Que você cria um modelo... A vantagem competitiva sustentável. Que vai durar muito, né? Muito, décadas. E isso também, Sandrão, tinha um efeito psicológico muito grande com os presidentes. Porque era o sonho de todo mundo, né, Sandrão? Sustentabilidade. Cara, imagina você dormir Sossegado. sossegado, que você sabe que vai ter uma vantagem competitiva que vai durar muito tempo. Perene. Porra, meu, você pode tirar... É o melhor do mundo. Você pode tirar um sabático 2 anos e É voltar... uma promessa muito tentadora. Forget it. Esquece. A tecnologia derreteu tudo isso. Então, ele foi criado nesse ambiente, né? Que teve um impacto psicológico, porque todo mundo queria isso, né, Sandrão? O que eu faço para ter um negócio desse? Excelente, Cara, excelente mesmo. E assim, fazia sentido naquela época porque o contexto era muito menos, o nível de concorrência mais baixo, estável, controlado. Aliás, você está comentando a professora que você nos trouxe como referência, que também tem relacionamento com ela, que ela começou a falar muito sobre isso, é a Rita Gunther McGrath, né? Rita Gunther McGrath, né? Ela começa a trazer essa visão de, ao invés de grupo estratégico, arena competitiva. Ela foi a primeira a falar que não existia mais vantagem competitiva sustentável, né? E sim vantagem competitiva temporária, que inspirou muito o nosso livro, né? Estratégia adaptativa, né, Sandrão? E Salibão, olha, a gente vai construindo, por mais que a gente estude, a gente vai construindo aqui na nossa prosa, né? O conceito tradicional de estratégia não funciona com o conceito de ecossistemas, né? Porque um ecossistema, eu não consigo controlar todos os agentes do meu ecossistema, eu influencio. Só para deixar claro para você o que a gente quer dizer. O Uber não controla todos os motoristas da sua plataforma. O iFood não controla todos os restaurantes ou os motoentregadores. Ele influencia essa cadeia esses agentes do seu ecossistema, porque ele não detém o domínio sobre esse... Então, quer dizer, como eu vou controlar minha cadeia de valor, que não é uma cadeia de valor, é um ecossistema, como eu vou controlar meu ecossistema? Porque para eu ter escalabilidade, eu preciso colocar mais agentes nessa jogada. Então eu preciso ter o quê? Um pensamento muito mais flexível. E o pensamento estratégico tradicional ele é inflexível. Pois é. E outra coisa que também não tinha espaço, né? Era a entrada de novos entrantes. Ah, sim. Ele era para mercados limitados. Era para mercados assim, você sabia exatamente... Mais rígidos. Você sabia exatamente que era teu concorrente. Era impossível você pensar que uma pessoa, que uma empresa que não tivesse nenhuma experiência naquela área fosse dominar o mercado em pouco tempo. Salibão. O que não acontecia. Salibão, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Imagina que a gente vai fazer uma linha do tempo. A conversa aqui é boa, pessoal. A gente está aqui, sei lá, 2000 e... Nós estamos juntos lá na HSM, naquela época que a gente estava junto. E eu falo para você, então faz 15 anos, vai. 10 anos que seja. Estamos 2015, 2010 agora, vai. Eu falo, Salibão, vai ter um banco novo aí, um banco digital. Vai chegar aí, vai ameaçar o Bradesco e Itaú. Fala, Sandrão, vai embora. Você não tem o que fazer? Você concorda? Não era plausível, Salibão. Nada. Tanto que se você pegar as maiores empresas do planeta ao longo de décadas, elas se revezaram ali na frente. Só mais ou menos em 2010, 2012 entrou aí uma Apple, né? Começou a entrar depois entrou uma Amazon. Isso em 2000, mais pra cá, 15, 16, por aí. Eu lembro que as livrarias tradicionais perguntava para eles o que eles achavam da Amazon. Eu falei, o pessoal nunca vai comprar livro digital, o pessoal vai querer vir na minha livraria, né? Não vai dar certo. Só que tem um problema, no digital ele tem um catálogo de 350 milhões de livros, né? E na livraria tem 2, 3 mil, né? É um portfólio limitado. Então veja, o fato é que quando foi constituído esse sistema de pensamento, era possível controlar e ter a tal da vantagem competitiva sustentável durante mais tempo. Sim. Já se mostrava um grande desafio lá. Tem alguns autores que falam que isso já era uma ilusão naquela época. Hoje é impraticável. Como diz a professora Rita Gunther McGrath, nós vivemos no mundo da vantagem competitiva transitória ou efêmera, onde a organização deve a todo momento refletir sobre o seu marco estratégico e desenvolver novos mecanismos para estar adiante. É por isso que a inovação é tão relevante. E aí eu posso trazer uma referência que eu estava estudando, Salibão, lá com o pessoal do iFood. Quem desejar tem um programa que nós fizemos aqui com o Diego Barreto. Olha que visão legal como o iFood, que está nesse contexto de criar vantagem competitiva a todo momento, inclusive num setor muito volátil, como ele cria o seu pensamento estratégico. Visão, 5 anos. Eu tenho uma visão de onde eu quero chegar em 5 anos. Mas, meu planejamento estratégico ele é anual,
com 3 revisões ao longo do ano. Eu acho que agora são 2, mas eram 4, viraram 3, então eles estão ajustando. O que significa dizer? A minha visão é uma visão de longo prazo, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Mas a minha estratégia, eu construo ela anualmente e reviso ela 2, 3 vezes ao ano. Porque o mundo muda muito mais rapidamente, eu tenho que dar o ajuste. E aí eles trabalham com uma visão que eu adoro, de 2 ou 3 alavancas estratégicas por ciclo. 2 ou 3 escolhas naquele ciclo que são os norteadores de toda a estratégia do negócio. Isso é muito diferente na época que a gente trabalhava, baseado nesse pensamento estratégico clássico, em planejamentos estratégicos de 5 anos, que não mudavam, Salibão. Por quê? O mundo era muito mais estático e previsível. Então, note como a estratégia deve mudar para acompanhar toda essa lógica nova que a gente vive, né? Sandro, você sabe que talvez a maior contribuição do Porter, eu acho, foi ter trazido esse pensamento estratégico para dentro das organizações. Popularizado. Popularizado boa, porque, Salibão, boa. porque Boa, todo mundo via isso como planning, né? Como planejamento. O planejamento, na verdade, Sandro, se você for ver bem, e ainda chamam, tanto é que as empresas de hoje chamam ainda de planejamento, o planejamento é basicamente dizer assim, olha, eu tenho isso, e eu vou fazer isso. É um orçamento. É um orçamento, né? A estratégia é outra coisa. É um conjunto de ações que você faz alinhadas para conquistar algo Aonde importante. você quer chegar. Para conquistar algo importante, né? Exato. E as pessoas confundiam planejamento com estratégia, Sandrão. Eu acho que ele veio para arrebentar isso. Salibão, mas ele colocou a maneira assim, você tem que pensar de uma forma estratégica para você conquistar os objetivos. Porque se você pensar no que você tem e ver o que você vai fazer com isso, você não vai chegar lá nunca. Salibão, mas assim, a sua observação ela é tão valiosa e cabe aqui uma reflexão para quem está nos acompanhando. Boa parte das empresas que eu conheço falam que tem um planejamento estratégico e muitas vezes é um orçamento. Uhum. E seu olhar não é para o futuro. Como você constitui seu planejamento estratégico, o seu orçamento? Olhando de onde você veio e quanto eu quero crescer para estar no outro ano. Isso é um orçamento. A sua estratégia é, a partir da visão de negócios, da onde você quer chegar, quais são as iniciativas concretas que você realiza para chegar a esse objetivo? E desse mundo muito mais previsível, nós acostumamos a olhar o mundo pelo espelho retrovisor. Uhum. Eu defino minha estratégia olhando o espelho retrovisor porque eu quero crescer 10%, o que eu faço? E não. A gente percebe claramente que os limites ampliados desse novo mundo fazem com que seja necessário nós estruturarmos a nossa estratégia como deveria ser. Qual é o meu futuro potencial, aonde eu posso chegar, e a função do líder é trazer essa visão futura para o presente. Como? Por meio da sua estratégia. E o planejamento estratégico, que tem um orçamento como peça orçamentária, ela é contingência, deve ser contingência da estratégia. O Porter foi o primeiro cara a fazer isso e ele realmente popularizou essa visão. Agora, o que a gente vê é que é necessário, a partir dessa perspectiva, trazer uma nova dimensão. Aliás, sabe um outro tema que você está falando? Não posso deixar de falar aqui, Salibão. Você falou do Prahalad, né? Tem uma crítica importante ao pensamento estratégico tradicional, que ele negligencia as pessoas. Sim. O Porter nunca falou sobre recursos humanos. Também, né? Inovação e pessoas. Mas as pessoas eu quero dar um foco. E cultura. Porque, então, se eu ignoro as pessoas, a cultura é um dado que está posto. Sim. Eu me lembro muito bem, né? Se você pegar tudo na nossa linha do tempo do livro Estratégia Adaptativa, a gente fala sobre isso. Quando surge C.K. Prahalad, aqui nesse livro aqui, quando surge C.K. Prahalad de Gary Hamel, é quando eles fazem uma crítica importante e falam, tá bom, eu tenho que ter um posicionamento estratégico adequado na cadeia de valor, eu tenho que controlar a cadeia de valor, mas quem vai fazer isso? É aí que entra uma visão essencial das competências essenciais. Como eu desenvolvo competências essenciais que me habilitam a atingir a minha estratégia? Esse tema das competências essenciais é outro que é imperativo nos dias atuais. Porque a gente percebe que uma empresa, muitas vezes, ela não inova, não é pela falta de sistemas, muitas vezes é pela falta de uma cultura da inovação e não ter pessoas preparadas para inovar, né, Salibão? Então, tanto que o Porter trabalha pessoas como recursos humanos, né? E a gente... Aliás, você trabalhou com o Prahalad também, que era incrível, né? O C.K. Prahalad esse daí era talvez cara. É um dos gurus que esteja mais alinhado assim com o nosso pensamento, né? Que tenha nos influenciado, né? Ele já entendeu que a questão da estratégia era a cocriação de valor com o cliente, né? Da Aliás, empresa ele tinha um cliente, livro, né, Salibão? O cara fenomenal. Infelizmente faleceu de uma
de uma infecção hospitalar. Imagina, ele tinha pego uma virose, né? Ele foi pro hospital, pegou uma infecção hospitalar. Jovem, né, Salibão? 68 anos, Sandrão. É um fenômeno. Esse Não, daí era um... É uma pena, né? E ele e o Gary Hell fizeram história. Mas esse mundo da tecnologia continua trazendo, né, novos ingredientes para a estratégia e ficou até uma coisa assim que dá mais trabalho do que antigamente, porque os movimentos estratégicos antes era assim, era principalmente representado pelas 5 forças, né? Que era o poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos entrantes e ameaça dos produtos substitutos, que basicamente você tinha que ficar de olho nesses 4. Hoje você tem que ficar de olho em cultura. Se você não tiver a cultura certa, a estratégia não funciona. Né? Você tem que ficar de olho em inovação que tem que andar junto com a estratégia, porque produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente. E com a cultura. Né? Sistemas ágeis também. A empresa precisa estar desenhada de um jeito para reagir rapidamente. E tem mais. Tem que funcionar tudo junto, Sandrão. Interdependente. Novos fluxos de receita com motores novos de crescimento. Isso não é contemplado na estratégia tradicional. Eu vou te contar uma coisa. O sistema desenvolvido pelo Porter dá muito menos trabalho de pensar do que o... Imagina, é um framework que, exato, que você falou, é estático. Que a gente coloca no nosso estratégia adaptativa. Salibão, é um framework pronto, ele é confortável. Você falou do psicológico. Eu lembro que no MBA dava pra mim, né, Sandrão? Porra. Agora, você colocar o nosso modelo de pensamento estratégico, né? Cliente no centro, inovação contínua, potencializado pela cultura, com sistemas ágeis, você olha isso aí, isso dá trabalho. É multidisciplinar. Cara, se você não tiver a empresa completamente alinhada, você não consegue fazer a estratégia acontecer, cara. Cara, Salibão, o que você está falando, tá, assim, vamos pensar um caso que a gente estudou muito, no nosso novo livro a gente apresenta em detalhes o da Ambev. A Ambev cresceu usando o pensamento tradicional estratégico na veia. Tanto que ela monopolizou o mercado de bebidas e cervejas, né, Salibão? No mundo todo. Sim. Foram muito ousados. Só que chegou numa hora, ela fala, cara, isso daqui... Tô caindo o risco da entropia. E aplicando o mesmo receituário, concorda? Eu adquiro, eu compro eficiência operacional na veia. Só que ela olha e fala, cara, isso daqui não vai me levar a mais lugar nenhum, Salibão. Primeiro que eu monopolizei o mercado. Segundo, o mercado tá mudando, tem novos agentes entrando e tal. Ela faz o quê? Eu tenho que montar... Aí ela começa a se distanciar desse pensamento tradicional e estruturar outros fluxos de receita com outros motores de crescimento. Daí vem o Zé Delivery, o Biz Bank... Vai para as adjacências. Você vê quanto tempo demorou para eles fazerem isso, né, Sandrão? Que coisa, né? E vou te falar mais uma coisa. A empresa teve que perder 150 bilhões de valor de mercado para a turma lá acordar. Sandrão. E ainda hoje o mercado não reconhece esses movimentos. Ainda vai levar um tempo. É verdade. Só quando isso der dinheiro. Se você vê o valor ainda da empresa... Ainda não. Eles estão assim, um pouquinho melhor. É uma companhia de bebidas. Tá longe ainda. É uma companhia de bebidas, não é uma plataforma. E, Salibão, o que eu chamo a atenção é que se a Ambev não tivesse flexibilizado o seu pensamento estratégico, não caberia o Zé Delivery, não caberia o Biz. Porque é na adjacência, não é core. Continua fazendo cerveja do mesmo jeito. Né? Exato. Vamos comprar quem agora? Vamos fazer o que agora? Tanto que existem dúvidas muito grandes com relação à expansão geográfica, principalmente para a África, né, Sandro? Compraram toda a África. Porque fazia sentido no passado e hoje a gente tem dúvidas. Endividou a empresa uma barbaridade. Aliás, né? Salibão... o grupo tem uma das maiores dívidas do planeta, né, Sandrão? Salibão, esse é o ponto. O modelo tradicional clássico, no caso da GE também, né? É muito ancorado em domínio da cadeia de valor e uma das estratégias são fusões e aquisições, que tinha sentido também num mundo com taxa de juros mais baixa, onde eu tinha um capital mais barato para fazer esses movimentos. Além dos movimentos derivados da tecnologia que geram mais competição, a taxa de juros aumentando, além da escassez de crédito, ficou mais caro. Então hoje você tem essas companhias como a Ambev e outras muito endividadas devido à adoção de uma estratégia que sempre deu certo, mas também houve uma mudança estrutural financeira no ambiente corporativo. Tudo junto. Agora, como a gente diz, é tudo ao mesmo tempo agora, Salibão. Pois é, Sandro. Agora sabe que é uma coisa muito preocupante? É que as escolas de negócio até hoje não entenderam isso. Assim, não todas, mas na sua grande maioria, Sandrão. Agora você imagina, muita gente hoje, existe no mundo inteiro hoje, o ensino de pensamento estratégico orientado ao velho. Totalmente desalinhado com o mundo atual. Orientado ao Olha velho. Que coisa, que perigo. Desafio. Olha que perigo. Porque é o seguinte, nós temos que ensinar a Porter. Temos que ensinar a estratégia clássica, porque é de lá que vem o novo. Mas eu tenho que ensinar o novo. Então você pega todas as cadeiras, estão muito orientadas ao pensamento estratégico tradicional, e aí vai dar ruim, né? Porque essa pessoa sai do ambiente acadêmico, vai para o mundo real e começa a não encaixar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai ignorar a teoria e vai achar que só a prática resolve. E só a prática não resolve, Salibão.
Nós tivemos o evento com o Álvaro Escocair, que ele trouxe uma perspectiva muito boa para nós, nosso workshop de liderança, né? Onde ele comenta que a prática é para executar. A teoria é para expandir. Não é brilhante isso? Muito legal. A teoria, o conhecimento, o que ele traz aqui para vocês é para que você tenha uma expansão do seu nível de consciência, amplie o repertório, para que você tenha uma caixa de ferramentas com ferramentas mais adaptadas a esse novo mundo. Só aprender por meio da prática fica limitado, porque a prática foi feita para execução e não para reflexão e ampliação de repertório. Então, quando você se dá conta dessa descasamento de competências e conhecimento, é que a gente tem os nossos desafios. Até porque você foi muito feliz. O modelo tradicional é muito mais fácil. Sim. 4 boxes. 4 caixas, né? Coloca a caixinha aqui. Conta. Sem dados, né, Sandrão? Puta, baita papo, Salibão. Dados, né, que conversa incrível, né, cara? Agora, uma coisa que é interessante, né? Muito o bom. Porter fundou uma empresa chamada Monitor, né? E uma consultoria. Uma consultoria que, na verdade, ele acabou vendendo ao longo do tempo a parte dele, mas a empresa faliu. Porque era toda baseada no sistema de pensamento dele. Exatamente, né? E se você pegar o artigo do Steve Deming, né? Tem um artigo ótimo da Forbes, né? Sobre o tema. Você fala que quem matou a empresa foi o cliente. Olha que coisa. Ele não olhou o cliente. Foi o cliente que matou a empresa, Sandrão. Exatamente. Coisa incrível, né? O Salibão, a questão de olhar o cliente é um exercício. Se você não tem isso estimulado de uma forma prática e coerente, você não vai olhar o cliente. Até porque, Salibão, um psicológico de novo, é muito mais fácil olhar para dentro do que olhar para fora, você não acha? É muito mais fácil olhar meu meio produtivo do que ficar olhando o cliente. Esse cara é chato. Ecossistema. Pelo amor de Deus, enche meu saco. Empresas que nem... A máquina digital da Kodak. Aí. Quanto filme vai me ajudar a vender? Que nem existem. Isso é louco. Deixa eu aqui. E olha o que aconteceu. O setor de mídia, totalmente disruptado pelo Google. Setor automotivo, totalmente disruptado pelo Uber e Tesla, whatever. Né? Varejo, totalmente disruptado pela Amazon. You name it. Tá totalmente, né? Financeiro. Financeiro. Tem aqui o Nubank e tantos outros, C6 e tal. Mercado de alimentação, o iFood. Mobilidade, Salibão. Mobilidade mudou tudo, cara. Né? Será que faz sentido eu adotar o mesmo pensamento estratégico? Não. Mas vou jogar fora? Não vou jogar fora. É daí que eu aprendo. Porque continua sendo importante eu ter um posicionamento adequado na cadeia de valor. Continua sendo importante eu ser melhor que o meu concorrente. Continua sendo importante eu ter a vantagem competitiva que seja atraente. Mas eu tenho que adaptar essa nova leitura. Eu tenho a sensação que a gente vai voltar nesse tema aqui. Não, esse tema ainda vai longe. Ele é fascinante, Salibão. Ele é fascinante, né? Essa maneira que a gente... Como se joga o jogo hoje. Como se joga o jogo hoje é diferente. E dá trabalho, Sandrão. Dá trabalho. Dá trabalho, porque envolve pessoas, dá trabalho. Envolve sistemas organizacionais, envolve cultura, envolve inovação. Cara, a estratégia já não é mais como antigamente, que era só estratégia, né, Sandrão? Vou fazer a estratégia já não é mais como era antigamente. Eu lembro que eu fui convidado pelo Porta uma vez para assistir um jogo de beisebol, né? Que ele gostava de beisebol, o Red Sox, né? Red Sox. Aí fui lá no Red Sox e, coincidentemente, a gente bateu no Jack Welch, que tava lá no... Caraca! Pois é, né? Ele também gostava de beisebol. Aí eu encontrei os dois, eu falei, posso falar uma coisa do fundo do coração para vocês dois? Eu queria pegar o microfone aqui e falar que ia ter um workshop aqui nessa sala agora. A gente vai vender esses E aí o Jack Welch falou para mim, o Jack Welch olhou para mim e falou, José, eu e o Mike concordamos em tudo, menos no papel das pessoas na estratégia. Olha que coisa. É mesmo? E olha que o Jack Welch não era necessariamente mais não carinhoso. Salibão, imagina quando Neutron Jack. Eu imagino quando você viu esses dois, você viu um grande cifrão ali, Nossa, né? Porque senhora, esses caras tiraram dinheiro dos seus negócios. Não, mas se você colocasse todo o seu FII que você pagou naqueles dois... Mas eles deram bastante, né? Muito, nossa onde eu levava os dois era a casa cheia, Sandrão. Era a casa cheia. Era Roberto Carlos na certa, Sandrão. Não, é fácil. Cantando, né? Esse cara sou eu, Sandrão. Muito bom. Olha lá. Vamos fazer um sumário aqui do que a gente viu para você não perder nada. E, de novo, eu quero combater essa visão de que o que a gente traz aqui pode não ser aplicável ao seu negócio. Estratégia é aplicável para uma padaria, para qualquer negócio. Qualquer tipo de empresa. Pipoqueiro, Sandrão. Pipoqueiro. Exatamente. Pode parecer trivial, mas para um pipoqueiro, Salibão. Para um bar, para uma mercearia. Uma empresa de multimilhões. O que vai mudar, Salibão, é a complexidade do processo. Exatamente.
Uma multinacional tem demandas muito mais complexas do que um negócio mais simples, mas a estratégia é fundamental para qualquer negócio. E aqui, primeira referência, Salibão, que eu quero trazer para a turma. Qual é a sua estratégia? Aonde você vai chegar e como você vai fazer isso? Quais são os elementos do seu sistema organizacional que você vai mobilizar para chegar onde você quer chegar? Qual é a sua estratégia? Não seu orçamento ou a visão financeira. Eu quero uma visão estratégica. Qual é a minha visão? Em 5 anos, você quer chegar aonde e quais são as iniciativas que você está fazendo para chegar lá? Em cima disso, o que a gente chama atenção? Toma cuidado para não ter uma estratégia focada só na concorrência. Uhum. Né, eu tenho que saber o meu posicionamento em relação à minha concorrência, mas eu tenho que focar sobretudo no cliente. O foco no foco do cliente. Se você tiver alguma dúvida, vai lá atrás na nossa playlist, o nosso podcast sobre centralidade do cliente. Lá está tudo sobre isso. E finalmente, nós vivemos num mundo onde a inovação não é mais um penduricalho. A inovação não é mais um atributo destinado a poucas empresas ou áreas específicas da empresa. A inovação tem que estar atrelada à estratégia do negócio. Nós comentamos que a estratégia é um novo imperativo, a inovação é um novo imperativo estratégico. Como a estratégia se encaixa no seu projeto? Ou melhor, como a inovação se encaixa na sua estratégia? Vale qualquer tipo de inovação. Fechou? Salibão, falando em inovação, hoje nossa dica de livro é diferente. É nóis. É nóis. É o nosso novo livro, né? Nosso novo livro. Acabou de nascer, né? Acabou de nascer, né? A gente acaba de lançar o nosso livro. Acaba de conceber, né? Acaba de conceber. É, nascer ele já nasceu, não tem conceber. Mas tava concebeu, parindo. nasceu, tá né? parindo. Tá parindo, né? Acaba de ser lançado, não importa. Por uma editora, né, Por uma editora, porque nós... Acaba de ser lançado a estratégia do Motor 2. Como tornar a inovação parte do dia a dia da sua empresa. Nessa obra, nós damos 8 passos concretos de como viabilizar a inovação do seu negócio. São 8 etapas, são mais de 96 empresas citadas, 4 casos que viraram capítulos, cases em profundidade, inclusive um case para te mostrar como não dá certo, e muitas referências práticas. É um livro que não é teórico, é um livro prático. Então a gente segue qual é o conteúdo por trás, qual é a tese por trás disso, o framework, quer dizer, quais são as 8 etapas, mostramos como se aplica em empresas, e no final do livro você tem o que a gente chama de framework de execução. Ficou bonito, né? São 17 modelos para você implementar no seu negócio. Então você quer assim, como mapear capacidades do meu negócio? Tá lá o beabá. Como desenvolver um brainstorm para gerar ideias? Tá lá o beabá. Como fazer a governança para inovação? Tá lá o beabá. E aí nós temos uma boa notícia para você. Boa notícia, Salibão. É o primeiro livro, Sandrão, Fala, Salibão, a trazer inovação de uma forma sistemática e disciplinada. Porque hoje, quem não inovar morre. Quem não inovar morre. Produtos e serviços, devido à evolução tecnológica, ficam obsoletos cada vez mais rapidamente. Quem não inovar morre. Agora, como inova? Exatamente. Agora, a questão não é só como inova. Como eu torno a inovação na minha empresa de uma maneira sistemática, disciplinada e organizada. E aí que a gente entra, Sandrão. É o primeiro livro no mundo que traz o passo a passo de como você... Exatamente. E com muitas nascido aqui no Brasil com muito orgulho. Casos de empresas brasileiras, casos de empresas gringas, casos de indústria, casos de serviço, não é? Casos de empresa de tecnologia, tem caso de tudo lá. Caso de tudo. Então assim, ó, qual que é o ponto então? Salibão comentou. Nós percebemos que agora é chegada a hora de apresentar um receituário clássico de como viabilizar a inovação. Nós já sabemos que inovação é importante. Eu já sei que eu tenho que inovar. Como eu faço acontecer? O livro se propõe a atender essa demanda. 8 etapas de como você viabiliza a inovação. A primeira parte dessas etapas são ideação, a última parte é execução, governança, testes, experimentos, enfim. Então, ele vem com essa tese e, como eu disse, com framework de execução. Porém, boa notícia aí, se prepara. Nós estamos fazendo uma ação de pré-venda. Então, até o dia 10/6, se você fizer a aquisição por esse link que está aqui na descrição, tem que ser por esse link, pessoal, que está aqui na descrição, você vai ter acesso a um livro autografado pelos autores, eu e o Salibão, não tem que assinar muito livro. Opa. Muito livro. Um livro autografado e mais um preço especial e mais. Nós criamos uma inovação, né, Salibão, que esse nós não vimos em nenhuma obra do mundo. Nós, junto com a editora, a gente fizemos uma plataforma digital
É uma plataforma que vai permitir com que você exercite cada uma das atividades presentes no livro via online, numa plataforma onde você vai fazendo os exercícios com a sua equipe e de lá você vai montando passo a passo todo o seu motor 2 de crescimento. Então, etapa 1. Etapa 1, vamos analisar nossas capacidades. Você lê o livro, vê como faz, você vai entrar na plataforma digital com a sua equipe e fazer o exercício. Etapa 2. Na etapa 2, nós vamos mapear a jornada do cliente. A gente vai ensinar como fazer a jornada do cliente, você vai fazer nessa plataforma. Essa plataforma ela é exclusiva para quem adquiriu o livro na pré-venda. Só ela, Salibão, já vale... Nossa senhora, cara. Não, a gente é um entrega valor muito, pessoal. incrível. A gente entrega muito, e esse livro não é menos. E cada vez mais, né? E cada vez mais. Sandrão e eu temos como filosofia de vida contribuir com a gestão brasileira e mundial, né? Esse é o nosso compromisso. Mundial. Acabei de voltar dos Estados Unidos, já Vamos publicar nosso livro lá? Um monte de pitaco lá em empresas americanas, né? Eles estão tendo que... É isso aí. Vão ter que nos engolir também, né, Sandrão? Certamente, Salibão. Certamente. E mais, você imagina que você está aí na empresa e fala, pô, eu quero comprar para toda a minha equipe. Entre em contato conosco, a gente vai deixar um e-mail aqui para você nos acessar para compras corporativas. Nós estamos fazendo uma ação de pré-lançamento, onde de acordo com o volume você pode levar uma palestra minha ou do Salibão, e de acordo com o volume maior ainda, você leva a possibilidade de fazer um workshop presencial de 3 horas, onde eu vou ajudar você a executar a inovação. Você quer saber mais? Entra aqui na descrição, vão ter detalhes para você nos acessar. Mas atenção! Só vale até o dia, anotei aqui, 10/6. Não postergue essa decisão. Você não vai se arrepender. Esse é um projeto, como todos nós, muito ambicioso. E a gente vai continuar criando valor para todo mundo, Salibão. Com certeza, Sandrão. Fechou? Fechou, Sandrão. Mais um podcast incrível nosso. Faz seu comentário aí, dá o like, faz o que você quiser, reage para a gente atingir mais e mais pessoas. E continue nos acompanhando. Toda sexta-feira, um episódio novo do Gestão do Amanhã Podcast. Escuta com a sua equipe, com a sua família, com seus filhos. Todo mundo. Pode ter certeza. Você vai ficar melhor do que... depois de ouvir o podcast, você vai ficar melhor do que você entrou. Cachorro, todo mundo. Exatamente. A gente melhora todo mundo. Bora. Bora. Até lá.